boa tarde. Tenho aqui comigo a Alexandra, trouxe-a agora para este episódio do Desconstruir a Mente. Nós aqui falamos um bocadinho sobre hábitos de vida saudável e há um podcast sobre saúde e bem-estar e eu achei que fazia todo o sentido trazer aqui uma pessoa de uma área diferente. Portanto, olá Alexandra. Olá, boa tarde. Alexandra, gostava que nos te apresentasse um bocadinho, eu já te conheço, mas os nossos ouvintes provavelmente não, e nos contasse um bocadinho o teu percurso e como é que isto tudo começou, explicares um bocadinho aquilo que fazes para as pessoas saberem e basicamente onde estiveste, onde estás agora e onde é que gostarias de estar aqui no futuro. Ok. Então, olha, nunca foi a área que eu mais queria, a fisioterapia. Eu sabia que queria estar na saúde, só não sabia onde. Claro que a parte da medicina nos baliza. E depois eu percebi que eu queria mais do que ir só a uma consulta, e depois nunca mais ver a pessoa. Sim. Então achei que a fisioterapia me daria uma continuidade em que eu poderia ver o meu efeito sobre aquela pessoa. Então, formei-me em fisioterapia, em Coimbra. No meu terceiro ano de faculdade, fisioterapia são 4, no meu terceiro ano de faculdade descobri que afinal não queria ser só fisioterapeuta. Apaixonei-me pela área da osteopatia. Aí sim achei que me respondia a todas as minhas dúvidas. Cá em Portugal na altura não havia acesso fácil, então eu quis entrar na Escola de Osteopatia de Madrid. Para isso tinha que ser fisioterapeuta, então terminei a licenciatura. Sentei os meus pais no sofá e preparei assim. Exato. E, foi na semana que recebi o diploma, sentei-os no sofá e disse, ok, pronto, então eu agora gostava de tirar outra formação. Os meus pais achavam que era mais uma daquelas formações, tipo Pilates ou assim. Uma coisa mais pequenina, se calhar. Exato, ficaram contentes e depois a minha mãe perguntou, então e é quanto tempo? São mais 5 anos. Pois. Então, pronto, foi ali complicado. Ficaram um bocadinho, como é que eu queria fazer 9 anos seguidos de estudo. Pois, exato. Pronto, o bom é que a parte da osteopatia dava para fazer a trabalhar, então eu trabalhei durante todo o tempo que tirei o curso de osteopatia. Em Madrid? Não, eles vêm, o curso, eles vêm a Portugal. Ok. Portanto, nós temos professores de outras escolas. Sim. No meu caso, eu acho que recebi sempre só espanhóis, que vêm a Portugal. Então, e depois o curso é intensivo. Estás tipo de quinta a domingo. Okay. É puxadinho, e sim. E pronto, foi aí que me apaixonei completamente, aí sim, pela área. Não só pela vertente adulto, mas também pela vertente criança. Eu já na fisioterapia gostava muito. Sim. Sempre trabalhei com bebés, parte respiratória e tudo. E depois a osteopatia dava-me a outra parte, a osteopática, parte osteopática pediátrica, a nível cranial e tudo, recém-nascido. Apaixonei-me por completo. E daí é que... Seguiste em frente. Sim. E conta-nos um bocadinho aqui, ou seja, para pessoas que não estão assim tão ligadas à área e que podem não saber muito bem distinguir as duas coisas, qual é que é as principais diferenças entre fisioterapia e osteopatia? Sim. Explica-nos aqui um bocadinho só para nós percebermos. Okay. Então, a vertente da fisioterapia é um bocadinho mais centrada no movimento e na função. Por exemplo, dói-te uma articulação qualquer, dói-me o joelho e é o joelho normalmente que se vai tratar. A parte osteopática é um bocadinho mais o porquê que aquilo aconteceu, porquê que aquela dor no joelho apareceu. Foi por alguma lacuna da parte podal, da maneira como apoia o pé, ou foi alguma alteração visceral que causou algum problema na parte mais nervosa, os nervos que vão em direção à musculatura da perna e tudo mais. Sim. Portanto, há sempre muita coisa envolvida, é meio que um Dr. House, ou pelo menos eu sinto o meu raciocínio clínico como um puzzle. A pessoa chega e tu tens que encaixar as peças, ou coisas que aconteceram há 20 anos atrás que estão agora a bater à porta, ou uma cicatriz que está lá há muito tempo que está a causar aderências e que está a causar problemas mais longe de onde é o problema atual. Então eu acho que a fisioterapia é ótima e eu adoro esta área de mim
para a parte do exercício do movimento e da reabilitação, mas depois a osteopatia responde-me a imensas dúvidas que eu tinha. Todas as questões. Sim, todas as questões mais anatómicas, mais arteriais, mais viscerais, respondia-me a isso tudo e foi por isso que eu optei. Agora, as duas coisas aliadas para mim é perfeito. E tu sentes que os hábitos que nós temos quando somos mais novos, de aprender a andar, a começar a andar, começar a andar de bicicleta, a correr e tudo mais, depois vão influenciar a nossa postura quando nós somos mais velhos? Achas que isso acontece? Acontece, sim. Tipo, tudo aquilo que nós fomos... tudo aquilo que nós fomos quando éramos mais novos se repercute depois quando somos mais velhos. Ou seja, nós temos fases de desenvolvimento. A criança tem fases de desenvolvimento. Se tu ultrapassas ou se tu não fazes um nível, isso vai-se demonstrar no futuro. Por exemplo, imagina, um bebé tem que rastejar, tem que gatinhar. E depois, então, a posição de cavalo e a posição de pé. Um bebé que não faz a coordenação entre braço e perna, exato, tem uma grande lacuna de coordenação. Ok. Se calhar vai ser uma criança, estou aqui a colocar... questões. Sim, mas se calhar vai ser uma criança que tu lhe mandas uma bola e se calhar ela não tem agilidade ou coordenação rápida para segurar a bola sem lhe bater. Ou não tem mesmo algum tipo de coordenação, uma mão a fazer uma coisa, uma mão a fazer outra. Sim. Porque são níveis de desenvolvimento que têm que ser concluídos. Pronto, tens de fazer o check na lista. E portanto eu acho que sim, até porque uma criança que não seja estimulada a nível de exercício nunca o vai ter mais tarde. Isto é um problema hoje em dia, não é? Nós temos muitas crianças Exato. agarradas aos telemóveis e às tecnologias, depois parece que não se habituam a brincar lá fora e a fazer atividades mais desportivas, depois pode prejudicar futuramente. Eu estava-te a perguntar isto porque eu sinto que, por exemplo, correr, que é uma coisa que parece tão básica para o ser humano, fazer uma corrida ou correr com amigos, ou correr no ginásio, ou o que seja, há pessoas que não sabem correr, por exemplo, e tu, enquanto fisioterapeuta e osteopata, deves ver isso muito quando estás a fazer exercício físico, vês as pessoas à tua volta e pensas, aquela pessoa não, se calhar não sabe correr da maneira correta. Correr da maneira correta. Isto é interessante. E como é que tu sentes que nós podemos, ou os pais, como é que os pais podem estar atentos para dar essas ferramentas aos filhos logo desde pequeninos, dar-lhes logo boas práticas de exercício que depois podem levar para o resto da vida? Olha, eu tenho uma frase que costumo utilizar muito, experiência é vivência. Ou seja, se tu não experimentas, tu não sabes. Experimenta andar descalço na relva, experimenta andar descalço na terra, experimenta andar descalço na relva, na areia, tipo, em todos os pisos. Todos esses pisos te vão dar um apoio pedal diferente e tu tens de te habituar. Sei lá, se calhar lembras-te quando eras pequenina e ires ali para a foz trepar as rochas. Isso é normal. Agora, quando tu estás habituada sempre a uma palmilha confortável, em que a tua sapatilha também está sempre confortável, tu acabas por não adquirir um movimento correto. Os pés são para andar, é para correr, é para saltar, é para subir às árvores, é para fazer isto tudo. Quando isto não acontece, depois temos algumas lacunas. Agora, a dificuldade da corrida é um campo muito aberto. Sim. Isto é uma questão muito complexa. É uma questão muito complexa. Aqui estamos a pegar só pelos pés, mas poderíamos estar a pegar por montes de coisas. Um corpo que não é trabalhado de início tem sempre muitas lacunas. Lembro-te que há uns tempos atrás toda a gente trabalhava, por exemplo, na terra, na agricultura e tudo, e hoje em dia não são as pessoas que nos estão a dar mais trabalho. O pior são as pessoas que nos estão a chegar à clínica com 30 anos. Portanto, as outras pessoas que trabalharam no duro exercitaram-se, por mais que possam estar cheias de hérnias e afins, porque fizeram muita força bruta, desmedida e sem saber como a fazer, mexeram-se. E tu hoje em dia tens pessoas que estão 8 horas diárias assentadas numa secretária, em que os momentos de pausa são ao telemóvel sentados na mesma ou em pé, acabam o dia, chegam a casa, ok, podem ter ali alguma dinâmica, mas depois sentam-se no sofá
essas são as pessoas que me estão a trazer mais, tipo, angústia, não é? São pessoas mais novas, estava a dizer. São pessoas muito novas, e onde é que isto vai parar? Cada vez mais, eu disse os 30 anos e já estou a ser... Está a ser boazinha? Estou, porque eu estou a receber muita gente de, tipo, o 10º, 11º, 12º. E eles são o quê? Corcundas? Estão mais curvados? Têm ombros rodados à frente, têm uma cabeça deixada totalmente pendida, já têm alterações. E são os pais que incentivam eles a irem lá? Ou seja, os pais é que veem estas alterações e procuram os vossos serviços? Às vezes sim, quando já estamos a falar de uma escoliose, que não foi detectada cedo, exato. ok? Ou então, eles têm mesmo dor. Pois. Ok? A carga emocional em que os nossos jovens estão já faz com que exista dor. Mais problemática ainda é tu juntares um fator emocional a um fator físico, ou seja, dos ombros para cima nós somos emoção. Não é por nada que há aquela expressão do carregas a casa às costas. Sim, okay? O peso dos carregas ombros. O peso todo nos teus ombros. Sim. Okay? Isso é verídico. Se tu te enervares, se tu te irritares, esta zona fica super tensa. Normalmente a postura da pessoa que está cansada, aquelas imagens que tu vês, é isto. E os nossos jovens estão a chegar à clínica com dor exatamente nesse sítio. Ou seja, é a parte da emoção, Sim. é sobrecarga, é o não conseguirem deitar a energia deles fora, porque, a meu ver, eles estão completamente confinados a um horário de trabalho e às vezes maior, porque Sim. depois têm outras tarefas ou explicações ou essas coisas. Então isso reflete-se no corpo. Quando tu não consegues deitar fora aquilo que sentas, o teu corpo vai demonstrá-lo de alguma maneira. Pois nós nunca pensamos muito sobre isto, não é? Pensamos mais no... Pronto, a pessoa sente... Por acaso falámos muito sobre isto no primeiro episódio com a Érica, que a pessoa sente muitas emoções e que às vezes é difícil compreender essas emoções, mas nunca pensamos no impacto que isto vai ter a nível físico. Estamos só a pensar em nível mental. Sim. E como é que pode influenciar. Eu às vezes até, para tentar explicar aos meus clientes, eu tento dizer, ok, quando uma pessoa está muito nervosa, muitas vezes tem uma diarreiazinha. Sim. Ok? Sim, pronto. faz o intestino. Ok, como? Não é? Foi o pensamento que levou a isso? Não, é uma alteração mesmo corporal, não é? Acho eu. Mas é a emoção que te leva, Sim. não é? As borboletas na barriga, toda a emoção te traz algum... Toda não, mas a componente emocional traz-te uma componente física. Sim. Então, olha, vou pegar assim num exemplo que acontece imenso em férias, por exemplo. Os homens têm muita tendência a ter lesões durante o período de férias. Ok, porque fazem mais exercício físico, se calhar. Não. Estou aqui a generalizar homens, mas também há muitas mulheres com esta sensação de férias. Ou seja, uma mulher com um cargo alto numa empresa qualquer, um homem que tem, tipo, trabalha sob stress, o corpo está com níveis de stress tão altos que nem dá tempo de se aperceber do que é que está a acontecer. Então, no período de férias, quando os níveis de cortisol, os níveis de stress baixam, a dor aparece. Okay, a dor já lá estava. Exato, não é? A dor já lá estava, a lesão já lá estava, mas os níveis de stress não permitiam que... não dava. Portanto, isto é tudo demonstrações físicas da parte emocional. Da parte emocional, sim, faz todo o sentido. Só que fazia-me muito sentido na parte dos adultos, mas agora que me está a chegar tanto a parte pediátrica e não, jovens, faz-me confusão. Tipo, onde é que isto está a ir? E o que é que nós podemos fazer para... Não vou dizer antecipar esses sintomas, porque obviamente não conseguimos antecipar situações que não temos certeza se vão acontecer, mas o que é que podemos fazer para tentar libertar essa tensão ou para tentar, se calhar, ter um melhor controle sobre aquilo que estamos a sentir e como é que nos está a afetar de forma física? Tens aqui alguma ideia? Assim, eu acho que isso devia ser muito trabalhado na parte educativa. Eu acho que devia, não só a educação física liberta, mas deveria ser incutido algum tipo de... ajudas. Não vou falar diretamente em meditação, porque isso seria obrigatório ter um guia, sim, digamos assim, uma pessoa responsável pela parte da meditação, mas que ensinassem aos nossos jovens a acalmar. Ok, olha, a aula vai começar agora, vamos todos respirar fundo, com calma, precisam de gastar energia, então vamos
vamos fazer uma pausa. Certo. Eu lembro-me, tinha um professor de faculdade que chegou a levantar um auditório todo, 20 agachamentos, sentem-se. Só para libertar. Só porque ele perdeu o auditório, ele sentiu, estava toda a gente super cansada e damos um pico de energia. Eu acho que está a fazer falta isso. E depois é ter atenção, se o jovem tem uma sobrecarga muito grande de horário, o que é que ele precisa para relaxar um bocadinho? Sim, faz todo o sentido. Ups, desculpa interromper o teu podcast, mas temos uma grande novidade para ti. Podes anunciar aqui connosco. Contacta-nos já. E em termos de postura aqui no dia-a-dia, estou a supor, não tenho a certeza como é que funciona exatamente, mas sinto que pelos jovens passarem tanto tempo sentados nas aulas e o uso do telemóvel e tudo mais, como estávamos a falar, se calhar muita gente chega, como estavas a dizer, mais corcunda e com a cabeça mais para a frente e tudo mais. Como é que nós podemos fazer para contrariar isto? Ou seja, tu como fisioterapeuta e osteopata, se calhar tens aqui algumas técnicas que podem ser úteis para ajudar estas pessoas a contrariar. Não sei, eu lembro-me do meu pai dizer para eu pôr um X na mão, porque eu também andava meio corcunda, e para pôr um X na mão para me lembrar de endireitar as costas. Só que não sei se isso é obviamente que é um método assim mais parental, não é uma coisa fiável. Sim, eu também não tenho métodos muito... Se formos por aí, os meus métodos também não são muito profissionais. Sei lá, eu lembro-me de uma vez obrigar a minha irmã a instalar uma aplicação, e já dei esta dica a alguns clientes. Ok. A minha irmã tem um trabalho de escritório e portanto tinha tudo à mão dela, até a garrafa d'água. E eu dizer-lhe, ok, metes uma aplicação, tipo, existe uma aplicação, Drinkwater, e dá-te uns alarmes para tu beberes água. Então tens de levantar, tens que ir à cozinha buscar a água, ou seja, tens que ir beber, tens de levantar, tens que... e automaticamente, quando te voltas a sentar, voltas a assumir uma boa postura. Mas isso é uma dica que eu dou sempre. A água estar, tipo, mais longe. Óbvio que se isso faz com que não bebas, não. Certo. Mas é um bom truque. Espreguiçar. Tipo, não tem mal nenhum espreguiçar. Toda a gente se deve espreguiçar. As pessoas têm vergonha, não é? Parece Exato, que não querem sim. espreguiçar. Mas pelo menos quando acordas, sentas-te na cama Sim. e espreguiça-te. Tipo, estica os braços para cima, leva as tuas mãos ao chão. Pelo menos sente o teu corpo quando acordas, porque é teu. Nós normalmente, tipo, o despertador toca e toda a gente se levanta, não é? Pá, um momento de calma. Esticar braços à frente, esticar braços ao teto, levar as mãos ao chão, espreguiçar, respirar fundo, ok, bora. O dia Vivemos começou. todos muito acelerados, não é? Sim. Vivemos todos em full speed, sempre a tentar ser o máximo produtivos. Mas a parte postural faz parte de nós. Sim. E se não temos uma cadeira que nos é confortável, vamos arranjar uma, ou vamos arranjar uma mini almofada para colocar na lombar. Certo. Se sentimos que é a parte de baixo da cadeira que não nos dá conforto, ok, colocamos uma almofada por baixo. Se sentimos que precisamos das pernas mais altas, ok, toda a gente consegue uma alturinha minúscula. Sim, um banquinho. Assim, sei lá, uma tupperware grande, qualquer coisa te faz elevar as pernas. E agora já temos secretários que dá para trabalhar em pé. É verdade. Já temos sítios bons, temos é que estar preparados para a mudança. E concordas com essas secretárias, com o uso das secretárias mais altas? Achas que faz sentido? Eu acho que faz sentido o meio termo. Eu só não concordo com as 8 horas na mesma posição. Certo. E quando te dizem que a posição correta é esta, toda direitinha, não é. Isto não é uma posição normal, tu não vais aguentar. Não é natural. O natural é tu teres alguma curvatura e alguma rotação de ombros. Isso é o normal, que não quer dizer que estejamos tortas, ok? Exato. E também me fazem muita pergunta de, mas é a maneira como eu durmo? Ok, não é. Não é? Porque nós estamos a dormir, estamos em descanso. O que interessa não são as 8 horas, espero eu que toda a gente tenha 8 horas de descanso. Sim. Não são aquelas 8 horas que te ditam se tu tens uma boa postura ou não. O que interessa são as horas todas ativas. Exato. Não é? Essas são as horas que te vão dar a certeza se tu vais ter uma boa postura ou não. Mas a postura a dormir é uma coisa preocupante, não é? Há pessoas que dormem muito tortas, pelo menos têm essa ideia de uma perna para cima, um braço para um lado, um braço para o outro. Isto pode ser preocupante em termos posturais? Achas que há alguma posição mais natural para o corpo? Eu acho que isso é um pouco mito. Ok.
Eu acho mesmo que o que tu fazes quando acordas, a partir do momento quando acordas até que te deitas, é que faz sentido. Que influencia, okay. Imagina, eu para isso sou a pior pessoa então. Eu durmo com o joelho para cima, os 2 braços a segurar a almofada. E não tem problema? Eu treino. Certo. Ok? Eu preparo a minha musculatura para qualquer tipo de posição. Então não são aquelas 8 horas que me vão trazer... Pois, não sentes que é isso que faça com que o teu corpo fique torto, ou seja, não é nesse sentido. Exato. Portanto, acho que há alguns mitos associados às ditas posições corretas. A posição correta é aquela que tu estás confortável. E ninguém está 8 horas sentado numa cadeira confortável. Tu viras para um lado e viras para o outro. Okay? Essas alterações é que te vão dando a postura correta. Não é? Tu não vais ficar numa posição que te está a doer. Faz todo o sentido, não é? A não ser que a pessoa já tenha algum tipo de problema, por exemplo, alguém que tenha escoliose ou que tenha algum problema de costas, que já pode sentir mais dores sentado numa determinada posição, certo? Isso é comum. Sim, isso é comum. Mas normalmente essas pessoas estão muito alertas para a natação, para exercício, e normalmente uma pessoa com escoliose consegue muito bem camuflar a sua condição, que bem trabalhada pode não dar dor. Sim, desde que seja bem trabalhada. Exato. E tu acreditas que há aqui algum tipo de... Pronto, obviamente temos muitas modalidades esportivas, mas há aqui algumas modalidades que possam ajudar a ter uma melhor postura. Quais é que tu aconselharias? Ok, isto é um tópico muito pessoal, não é? Sim, é a tua opinião. Exato, é a minha opinião. Eu acho que toda e qualquer criança devia ir à natação. Okay. Não só porque vivemos vivemos num país rodeado de mar. Sim. Acho que devia ser obrigatório toda a gente saber nadar. Acho que devia mesmo fazer parte do sistema educativo em Portugal. Para além da quantidade de rios que temos imenso mar. E eu acho que isso devia ser garantido. Para além de ser um desporto mega completo. Sim, então é tudo, não é? Sim. Claro que, para mim, todos os desportos são válidos. Claro que há ali as competições que uma pessoa podia falar sobre elas, não é? Que às vezes vamos um bocadinho ao limite. Sim. É sempre assim, a competição é assim. Mas eu acho que qualquer desporto é bom. Não consigo dizer um que seja mau. E tu aconselhas isto mais em termos fisioterapêuticos? Fisioterapêuticos ou osteopatas? Não sei exatamente. Mas igual. Tu aconselhas alongamentos antes do treino, final do treino? O que é que achas que é mais vantajoso aqui? Eu gosto que sejam feitos. Pronto. Se forem antes, durante ou no fim, não vejo qualquer ordem correta. Ok? Para mim, como pessoa que faz exercício, dá-me jeito no fim, porque me acalma, porque é a parte, normalmente faço exercício mais de alta intensidade, ou seja, o meu ritmo cardíaco sobe muito, então a zona de serenar é a zona do alongamento e dá-me prazer por isso, mas há imensos exercícios de alongamento dinâmico em que tu podes estar a fazer durante o teu treino. E em termos aqui do teu percurso, do teu trabalho, onde é que nós te podemos encontrar? Ou seja, onde é que estás a exercer agora fisioterapia, osteopatia, pronto, a tua atividade e como é que é o processo? Ou seja, a pessoa vai lá, tem um número específico de consultas, tu é que vês as consultas que faz sentido a pessoa ter, como é que isto funciona? Então, olha, eu de momento estou numa fase transitória, eu saí de um projeto em outubro, penso, porque vou abrir uma clínica minha com um sócio, é base terapêutica, vai abrir brevemente, e portanto durante este meio termo estive só a trabalhar a domicílio. Então quando abrirmos vou passar então a estar na clínica, é no Caldas Terrace. Sabes onde é que é? Sim, é ao pé ali da rotunda do... Onde é o Montepio agora, a antiga EDP. Pronto, vamos abrir brevemente, com várias vertentes. O Manel é da parte do exercício, do personal trainer. Depois vamos ter a enfermeira da amamentação, a enfermeira de preparação para o parto, temos a parte da nutrição, da psicologia, a massagem. Completo. Sim, ou seja, queremos que seja uma visão também holística, tanto da mãe como do bebê e como do resto de toda a gente, ok? Queríamos que tivesse um bocadinho mais a vertente pediátrica, porque achámos que existia uma lacuna aqui nas Caldas sobre isso, e porque é a minha área, uma das minhas grandes áreas de interesse. Portanto, a partir
do fim deste mês, provavelmente poderão encontrar-me na base terapêutica. E como é que funciona? A pessoa vai lá e tu é que vês com ela o número de sessões que faz sentido ter, é estabelecido um pacote, como é que funciona esta parte? Eu nunca tive acompanhamento psicoterapeuta e por isso também não sei como é que funciona. Se não precisaste, ainda bem. Então é assim, normalmente é feita uma avaliação, avaliação sessão, né? Em que eu consigo perceber, consigo fazer o meu puzzle e durante a sessão consigo mais ou menos entender se o corpo está a reagir bem ao tratamento ou não e até onde é que eu posso ir e o que é que eu tenho que deixar para uma segunda ou uma terceira sessão. Normalmente eu gosto de avaliar, tratar pelo menos 3 vezes, ou seja, uma vez por semana, e ter a certeza que o problema fica resolvido. Normalmente esta é mais ou menos a minha média. Depois, claro, que há patologias que é preciso muito mais, e há outras que não. Mas normalmente gosto sempre de fazer as 3 sessões seguidas. Depois depende de cada organismo, depende de como é que tu recebes o tratamento, mas para mim, na saúde, não há PECs. Pois, exato, faz sentido. Eu posso tratar-te uma dor lombar numa sessão, como te posso tratar em 2 ou em 3, depende da reação do corpo também, não é? Depende, sim, e depende do que é que provocou a dor lombar, porque há 1001 opções para isso. Portanto, é uma pergunta muito complicada de responder. A resposta mesmo é só depois de ver de avaliar e de ver a primeira vez é que nós vamos saber. Pois, depende de caso para caso, não é? Há 3 coisas que podem acontecer. Na vez a seguir, tu vens igual, ok? Vens um bocadinho melhor, ou vens totalmente vens pior ou vens totalmente recuperada, ok? Todas estas opções te dão uma... Ok, se está um bocadinho melhor, acertaste no sítio, mas não foste exato, ou seja, não fizeste o teu puzzle completo. Sim. Se estás igual, ok, ou houve um erro de raciocínio, ou realmente o corpo está com uma inflamação brutal, ou seja, o limiar de inflamação é tão grande que não conseguiste baixar o suficiente para teres resultados. Pronto, ou seja, tem que se ver e tens que esperar que o corpo dê a resposta. Quais é que são as principais vantagens que tu pudesses enumerar aqui do acompanhamento fisioterapêutico? Quais é que achas que são as vantagens principais? Além, obviamente, de tirar a dor da pessoa, né? Esse é o propósito, sim. Mas quais é que achas que são as principais vantagens? A vantagem é de tornar o corpo funcional, com mais mobilidade, com a pessoa sente muito mais energia, muito mais leve, a leveza que o nosso tratamento permite. E lá está, para mim é o bem-estar. A mim interessa-me sim. E pá, fogo, olha, a postura está ótima, aquela pessoa está não sei o quê, mas o que interessa à pessoa é, olha, acordei e estou ótima e estou-me a sentir super bem. Okay, aquilo que o meu cliente sente não é aquilo que eu, não é? Aquilo que eu quero é, ok, aquela articulação está bem, aquilo está tudo a funcionar, não é? A minha avaliação é diferente do que a outra pessoa sente, não é? Mas acho que são essas as... Sim, acho que faz todo o sentido, permitir dar ao outro qualidade de vida. Uma melhor qualidade de vida. Sim. Muito obrigada, Alexandra. Obrigada.